Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório financeiro que apresenta a condição patrimonial de uma empresa ao final de um período. Normalmente esse período é de um ano. O balanço patrimonial fornece um quadro geral sobre a situação econômica e contábil da empresa, listando todos os bens, direitos e valores que ela possui em um determinado momento. Além disso, também são contabilizadas todas as obrigações da empresa, ou seja, tudo que ela tem a pagar. O balanço patrimonial é constituído por 3 contas principais: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. Em um balanço, as contas do ativo são apresentadas do lado direito, pela ordem do prazo previsto para que as operações da empresa sejam convertidas em dinheiro, ou seja, são classificadas pela liquidez. O passivo e o patrimônio líquido aparecem do lado esquerdo, e neste lado estão as obrigações, ou seja, tudo que a empresa tem a pagar e também os seus recursos próprios. O ativo sempre tem que ser igual ao passivo, ou seja, todos os valores que eu tenho, eles ou serão convertidos em obrigações a pagar ou será convertido em recurso próprio da empresa. Então vamos ao nosso exemplo. Nesse balanço patrimonial, nós temos no lado do ativo, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante é tudo que é realizável em curto prazo. Ou seja, o dinheiro que eu tenho em caixa e dinheiro que eu tenho a receber no curto prazo. O ativo não circulante representa o dinheiro que eu tenho a receber em longo prazo, que é o realizável a longo prazo, e também o imobilizado da empresa, que são bens, ou seja, tudo aquilo que não se transforma em dinheiro rapidamente. Já no passivo estão as obrigações a pagar, que pode ser também um passivo circulante, que eu tenho a pagar em curto prazo, e um passivo não circulante, que é o que eu tenho a pagar ou exigível em longo prazo. Além disso, dentro das contas do passivo, está o patrimônio líquido, ou seja, é tudo aquilo que sobrou depois que eu paguei todas as minhas obrigações. Nesse exemplo, nós temos no passivo circulante, caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, doações e banco. Aqui eu considerei como banco um empréstimo bancário. Realizável a longo prazo seria a restituição de imposto de renda, que a gente só recebe depois de um ano. E imobilizado estão máquinas, móveis e equipamentos que são do patrimônio da empresa. No passivo, nós temos o passivo circulante. São contas que eu tenho a pagar no curto prazo. Então, eu tenho salários, impostos, fornecedores e empréstimos. No exigível a longo prazo, estou com um empréstimo bancário e uma provisão de juros a pagar. Nessa parte, nós temos que verificar o seguinte: eu coloquei com as mesmas cores aquelas despesas que nós podemos identificar diretamente no ativo do balanço patrimonial. Então, aqui fornecedores está em verde e ela é 2.000. Isso significa um estoque de 2.000. Ou seja, vamos supor que seja uma empresa de venda de produtos e eu comprei 2.000 em produtos. Esses produtos estão no meu estoque, mas eu comprei de fornecedores. Então, esses R$2.000 estão para pagar os fornecedores, estão no meu passivo e eles fazem parte do meu ativo como estoque. Já esse empréstimo bancário, ele entrou aqui como banco, ou seja, é um dinheiro
que eu tenho, que foi obtido através de um empréstimo bancário. Este empréstimo bancário, ele está aqui nas contas do passivo como 6 mil e aqui nas contas do ativo está como 5 mil. Por quê? Porque quando a gente pede empréstimo a um banco, desse empréstimo são cobrados juros. Então, nesse caso, os juros desse empréstimo são no valor total de R$1.000. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma provisão de juros. Esses valores são negativos, esses juros são negativos, porque esse empréstimo, ele ainda será pago. Ele é exigível a longo prazo. Então, eu vou ter que pagar 6 mil por esse empréstimo. Eu tenho que, no tempo de pagamento desses juros, no meu ativo, eu ter o correspondente a esse valor. Então, eu coloco uma provisão de juros a pagar, porque eu tenho que pagar esses juros, e ele é um redutor de passivo. Ele é negativo porque esse pagamento de juros ainda não existe. Ela é uma provisão, ou seja, tudo que é provisão é algo que eu tenho que me preparar para. Eu poderia ter colocado 5 mil aqui, já que o exigível a longo prazo é 5 mil. Sim. Só que desta forma que eu coloquei aqui, eu tenho uma ideia real de quais são as obrigações que eu tenho a pagar. E por fim, eu tenho o patrimônio líquido, que são lucros da empresa, reservas, doações, que eu coloquei bem aqui, e o capital social da empresa. E por fim, se a gente somar 55 mil do patrimônio líquido com 25 mil do meu passivo circulante com exigível a longo prazo, eu tenho um passivo total de 80 mil. E no meu ativo, o meu ativo circulante é 50 mil, que é a soma de todos esses, mais o realizável a longo prazo, mais o imobilizado, que por fim também dá 80 mil. Portanto, o total do ativo tem que ser sempre igual ao total do passivo.